Olá, meus irmãos, nós vamos agora para a nossa quinta aula, falando ainda da mudança da forma, né? E nós vamos falar um pouquinho agora como funcionava, como foi essa transição, essa mudança que existiu do Velho para o Novo Testamento, porque já existia, querido, lá, expressões ou formas que Deus estava trabalhando para poder mostrar que haveria uma mudança, né? Haveria uma transformação. Então vamos compreender como que funcionava. Então no Velho Testamento, a expressão de louvor e culto era através do sacrifício, como a gente já disse. E o Novo Testamento apela para essa linguagem. Então você vê o Novo Testamento, é tão impressionante, porque o Novo Testamento ele apela para essa mesma linguagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse texto é fantástico, né? Esse texto ele é muito interessante. Por quê? Primeiro, ele nos chama de casa espiritual. Irmão, nós somos casa de Deus. Eu disse na primeira aula, tratando essa questão da mudança, como funcionava a mudança do lugar em si. Deus hoje colocou a gente como casa, eu e você hoje nós somos essa casa espiritual, né? Os cultos hoje eles não dependem de parede, de lugar, mas os cultos hoje nós damos através das nossas vidas, né? O Senhor mora em nós, irmão, e não é que ele mora em nós porque não tinha lugar para morar não, que ele mora em você porque ele tem prazer de morar na sua vida. Então hoje nós somos casa espiritual, mas ele não fala só disso. Depois ele diz, nós somos sacerdotes. Então, além de casa, querido, nós somos sacerdotes. Quem que era o sacerdote? Era aquele que trabalhava na casa. Então, além de casa, nós somos os sacerdotes. Nós somos encarregados de dar manutenção a essa casa. Nós, hoje, fazemos esses sacrifícios espirituais. E depois ele fala de sacrifícios que agora são espirituais. Vamos ler de novo, ele diz, vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual, né? Casa espiritual. Depois ele fala, sacerdócio santo. Ele diz, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então é importante que a gente compreender que o Novo Testamento ele mostra como funcionava antigamente, né? Como é esse paralelo, como era trabalhado esse paralelo. A característica dos sacrifícios e seu paralelo para o sacrifício vivo, né? Vamos entender como funciona hoje, tá? Vamos trazer para os dias de hoje para que a gente possa compreender. Romanos 12, 1 diz, roga-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está falando sobre oferecer o nosso corpo como um sacrifício. E ele diz que esse é o nosso culto racional. Então isso é culto, irmão. Oferecer o nosso corpo é culto a Deus. Ou seja, em lugar do animal, você se oferece, né? Ou seja, Deus está esperando que você se ofereça como culto. Irmão, não estou falando de cometer algum tipo de suicídio, né? Eu sei que existe um paradoxo aqui, porque culto, quando se fala geralmente de oferecer sacrifício vivo, né, é estranho, porque se era sacrifício tinha que matar. Mas Deus está usando de uma outra linguagem aqui para nos mostrar algo interessante. Tá? Ele usa a expressão sacrifício vivo não para se matar de verdade. A ideia aqui, querido, é a morte da nossa vida, para que ele viva em nós. Ele apresenta uma negação, uma autonegação daquilo que a gente é. Tá? Daquilo que a gente é para que ele possa ser expressado. É um sacrifício vivo, onde nós abrimos mão da nossa vida para viver aquilo que ele realmente quer. Então, quando você vê essa linguagem no Novo Testamento, apela muito. Mostra muito para a questão de como funcionava no Velho. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Uma das aplicações desses sacrifícios espirituais é quando ele chama de sacrifício de louvor. O interessante, querido, é que essa visão sacrifício de louvor vem sendo introduzida aos poucos. O culto era feito no tabernáculo e era feito principalmente por sacrifício de animais, como a gente viu. Lá na frente, no tabernáculo, você vê Davi introduzindo a música no conceito da questão do louvor, né? Isso foi estabelecido por Davi de forma mais forte, tá? Davi, quando ele levanta, gente,
ele passou a ser chamado tabernáculo de Davi. Ele colocou a arca, ele trouxe a arca e ele fez um tabernáculo chamado tabernáculo de Davi. Ele levanta uma tenda em Sião, irmão, e ele traz a arca da aliança, né? E ele faz, querido, que aquela arca pudesse ser estabelecida, né? E traz ela de muito longe. Ele pega a arca, coloca os levitas de 24 horas por dia, de forma ininterrupta, e 7 dias por semana. Eles ficavam onde ficavam a arca, que era a presença de Deus. Lembra que Deus se manifestava lá, então simbolizava a presença de Deus. E eles declaravam o tempo inteiro: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é a partir desse tabernáculo de Davi que o conceito de louvor, de música, começa a ser entronizado. E hoje você vai ver no Novo Testamento a Bíblia falando sobre esse sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando a gente canta, irmão, de fato a gente está oferecendo sacrifício a Deus. E esse louvor, querido, são fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, isso começou a ser introduzido através de Davi, através de outros salmistas, tá? Então, o louvor, né, era feito, irmão, de forma de sacrifício de animais. Era uma coisa que era trabalhada dessa forma. Interessante que esse mesmo Davi, querido, ele teve a revelação junto com esses salmistas. E fizeram várias relações entre a questão do sacrifício e a questão da adoração, né? Então nós vamos ver alguns textos que nos mostram isso. Deus, irmãos, ele esperava muito mais do que simplesmente sacrifício de animais. Lá no Velho Testamento ele já mostrava que ele queria culto, né? Essa adoração, essa questão dos lábios, essa questão do louvor. Mas foi Davi e os outros salmistas que começaram a introduzir isso de forma mais forte. Livro de Salmos, capítulo 50, versículo 7, diz assim: ouve, povo meu, e eu farei o que eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos. Olha o que ele está dizendo, gente. Que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Ele está dizendo, tudo isso é meu. Tá? Ele diz, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei eu sangue de bodes? Olha o que ele está dizendo, gente. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Aqui, gente, nós já vemos Deus dizendo, gente, nunca tive interessado nos animais. Nunca tive interessado no sacrifício de animais. O texto diz que Deus, o que ele quer, ele diz, oferece sacrifício de louvor. O sacrifício, gente, não estava sendo interrompido. Não tinha acabado aqui o sacrifício de animais, tá? Na época de Salmos. Mas ele está deixando bem claro o quê? Ele está dizendo, oferece sacrifício de animais. Mas o que eu quero mesmo é o culto, é a adoração, é a sinceridade, é o genuíno louvor. Então você vê já no Velho Testamento Deus expressando o que ele queria. Salmos, capítulo 69, no capítulo 69, versículo 30, ele diz, louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho de pontas e unhas. Esse salmo, o autor está falando debaixo de uma inspiração de Deus. Aqui ele já está apontando para um período, gente, onde ele está deixando bem claro que a ideia de Deus é o quê? Não é o sacrifício de animal, tá? Existiria uma substituição dos sacrifícios naturais de animal por sacrifício de louvor. Ele fala que isso agradaria muito mais a Deus do que propriamente o sacrifício de animal. Então você vê essa mudança, né? Você vê essa diferença. Hoje, gente, quando a gente pega essa questão do sacrifício, né? Hoje, qual que é a ideia de Deus em relação ao culto? Como que Deus espera hoje o culto? Tá? Na verdade, o culto precisa ser em espírito e em verdade. Ele deixou bem claro para aquela mulher. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura assim os que adorem. Então, irmão, ele está dizendo, Deus é espírito. E importa que os que adorem, adorem em espírito. Deus é espírito. E nós só conseguimos adorar
se nós entrarmos na dimensão dele. A adoração é em espírito. Gente, a verdadeira comunhão com Deus é em espírito. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele. Gente, ele está falando tudo isso dentro de um contexto. Quando você vai pegar o contexto, é interessante. Ele fala nos versículos anteriores que quando o homem e a mulher se unem dentro do casamento, da relação sexual, eles se tornam uma só carne. E aquilo que na dimensão física você pode dizer que é o mais alto nível de intimidade que o ser humano pode viver, ele pega esse paralelo e depois ele diz, aquele que se une ao Senhor se torna o mesmo espírito com ele. Ele está falando, gente, de um lugar, de uma comunhão profunda. Não é somente um encontro. É o que nós falamos no começo. Deus não está atrás de simplesmente encontros. O que Deus quer, gente, é uma comunhão profunda. Isso só pode ter no nosso espírito. Por quê, pastor? Porque Deus é espírito. Você só consegue se conectar com ele no âmbito espiritual. Tá? Um lugar, gente, onde não existia só um encontro, Deus está dizendo, mas é um lugar de uma união profunda, um nível espiritual. Eu vou te dar uma ilustração para você, que você possa compreender melhor. Quando Deus coloca o homem para viver na terra, ele fez um corpo para o homem. Amém, gente? Isso é fácil da gente conseguir entender. Né? Um corpo do quê? Da própria terra. Por quê, pastor? Porque dependendo do ambiente onde você vai viver, você tem que se adequar àquele ambiente. Você quer ver um exemplo? Quando o homem foi fazer uma visita na Lua, o que foi necessário para ele, gente? Os trajes para poder estar naquele ambiente. Mas apesar, gente, de Deus nos dar trajes para que a gente possa se locomover nessa terra, né? Para ter contato com tudo aquilo que é natural, nós chamamos isso de corpo, mas nós, gente, em essência, nós somos seres espirituais. Tá? A forma de se relacionar com Deus é no espírito e é onde ele tem relacionamento conosco. Deus fala onde? Onde que Deus se comunica conosco? Romanos 8,16 diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como eu e você, nós temos a compreensão exata que nós somos filhos de Deus, porque existe uma confirmação no nosso espírito, que é onde Deus se comunica conosco. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Provérbios 20:27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Vamos entender, gente? O lugar onde Deus vai trazer direcionamento é o nosso espírito. Parte do papel do Espírito Santo é trazer direcionamento. E onde que ele se comunica? No nosso espírito. Onde é o maior nível de adoração? No nosso espírito. Por isso que a Bíblia está dizendo, Deus é espírito. E importa aqueles que o adorem, adorem em espírito. É onde a gente se comunica. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fala no nosso espírito. E nós precisamos entender que a liderança acontece lá dentro, no nosso profundo, no nosso íntimo. Deus quer nos direcionar dessa forma, quando ele fala no nosso espírito. Pastor, mas o corpo e a alma não participam? Sim, expressando o que está acontecendo lá no nosso espírito. Não é verdade? Primeiro, o nível de conexão a Deus, ele vem através do espírito. Mas claro que o corpo pode expressar essas coisas, né? Quer ver algo que é interessante? Como funcionava a questão do tabernáculo? A gente vai conseguir entender de forma melhor. O pátio, gente, era o lugar da entrada, existia um pátio, né? Depois existia o santuário, que era o lugar de culto. E existia também o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde não se entrava toda hora, né? Onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer um sacrifício a Deus. Ali era o ápice, era o clímax. Ali era onde ficava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Êxodo 25:22 diz, e ali virei a ti, em cima do propiciatório, no meio dos querubins, onde está a Arca do Testemunho. Onde que Deus falava? Na tampa do propiciatório, onde estava a Arca, entre os dois querubins de ouro. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Onde Deus mandou colocar essa arca? No Santo dos Santos. O clímax da adoração é lá dentro do Santo dos Santos. Quem olhava de cima, gente, porque quando se olhava-se o tabernáculo, parecia, na verdade, dois ambientes, né? E quando você vai examinar de forma mais profunda, você via que tinha, na verdade, três ambientes, né? Primeiro, gente, vamos entender algo. O ser humano, ele é tripartido. Tá?
1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Tanto que a gente é um ser espiritual que ele usa primeiro o quê? Que o vosso espírito, alma e corpo. É assim. Irmão, essa é a forma, tá? Esse é o jeito certo de você ver o ser humano. O ser humano é espírito, né? Que tem uma alma que também tem um corpo. Tá? Alguns defendem a dicotomia. Eles defendem a dicotomia baseado no quê? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, não dá para você defender essa dicotomia. Por que eu digo isso? Eu acredito que Hebreus nos dá uma direção mais precisa de como funciona isso. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Irmão, embora as juntas e medulas elas estejam muito próximas, tá? Elas podem ser separadas. Assim como a alma e o espírito. Eles estão muito próximos, mas eles podem ser separadas. Então, quem tinha uma tomada aérea, querido, quem tinha uma tomada aérea daquilo, se você olhasse da forma de cima, você ia enxergar primeiro o pátio, que era um lugar aberto. Só que o átrio, o lugar de culto e o santo dos santos, quando você olhava, irmão, parecia uma coisa só. Por quê? Porque era a parte coberta. Então você olhava de uma parte coberta. Então, querido, quando a gente trata essas questões, você precisa compreender o quê? O ser humano, eles têm a parte externa, que você olha como se fosse o pátio lá, mas tem a parte interna, que a gente não tem acesso. Mas elas são espírito e alma. Então, para que você possa ter essa dimensão, querido, é só lá dentro. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai na dimensão da alma e do espírito. Ela separa juntas e medulas. Então é importante a gente compreender, elas não são uma coisa só. Então eu posso, a minha alma participa da questão do louvor, o meu corpo participa, mas a grande expressão do clímax da adoração, ela está lá dentro do meu espírito, lá dentro, é lá. Então é importante a gente compreender isso, querido. Deus fala no nosso espírito. É por isso que você vê essa conversa de Jesus dizendo o seguinte: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mais para frente eu vou falar sobre a expressão do corpo, tá? Mas eu queria que você compreendesse isso. Deus fala no seu espírito. Irmão, uma conexão com Deus é no espírito. É por isso que a gente precisa estar sensível a Deus, gente. Quando a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito. É lá que é a conexão. É lá que Deus trabalha. É lá que Deus fala. É lá, irmão. Então a gente precisa estar com esse espírito sensível, querido. Sensível a Deus e precisa se preparar para o culto, para que a gente viva, né, algo mais intenso dentro do nosso espírito. É ali que Deus se conecta. É ali que Deus se relaciona. Então, querido, é muito importante a gente compreender a forma correta de nós nos achegarmos a Ele. Querido, eu gosto muito de um salmo, o Salmo 100, tá? O Salmo 100, ele para mim, ele é muito importante, porque eu acredito que ele mostra uma progressão na questão do louvor e da adoração. Essa progressão acho que a gente precisaria entender melhor, tá? Porque como nós nos achegamos a Ele? A Bíblia diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. A Bíblia primeiro fala que nós devemos celebrar o Senhor, toda a terra deve celebrar o Senhor. Para mim, querido, a instrução aqui é muito clara: celebrai com júbilo ao Senhor. Está falando de alegria. Então nós precisamos entrar na presença do Senhor com alegria, irmão. Isso nos mostra que o que Deus espera de nós não é um monte de crente moribundo, irmão, que vem para a casa de Deus sem alegria. Eu fiquei vendo um povo na África, que eu achei muito interessante a forma deles celebrarem ao Senhor. Eles, além de bater as mãos, gente, ele batia os pés no chão, de uma forma muito forte. Alguém foi perguntar para eles, por que você está celebrando dessa forma? Ele diz, não é só as nossas mãos, nós queremos que todo o nosso corpo possa celebrar o nosso Deus vivo. É fantástico quando você começa a olhar dessa forma. Mas ele não fala só disso, ele diz assim, ó, no versículo 3, ele diz o seguinte:
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com gratidão e os seus atos com louvor. Bendizei o seu nome. Aqui, querido, eu acho muito interessante. É uma opinião minha. Eu queria que você entendesse isso aí. Mas ele está sugerindo algo para a gente. Sugerindo uma progressão. Ele diz que ele passava pelas portas do templo com ações de graça. Gente, o que é ações de graça? São canções de gratidão, onde você manifesta gratidão ao Senhor. Nós vamos falar melhor sobre isso depois. Mas ele está falando de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo que ele é, gratidão a Deus pelo que ele faz, gratidão a Deus pelo que ele representa. E depois ele diz, né? Mas a Bíblia, quando ele fala o seguinte, entrai pelos seus átrios com hinos de louvor. Então ele está falando de uma progressão. Primeiro, que ele deixa bem claro, você está entrando pelas portas, aqui, pelo pátio, né? Com gratidão. Depois ele fala para os seus átrios com hinos de louvor. Ele está falando de canções, né? Tá? Você pega aqui o contexto do santuário, tá? Então ele está falando de uma progressão. Ele está falando, agora você vai entrando, você já fez a primeira parte de trazer gratidão a Deus, agora você vai louvar a Deus pelo que ele é, agora você vai trazer hinos de adoração a Deus. Depois, querido, ele fala algo interessante, né? Por quê? Irmãos, eu acredito que se existe o pátio, né, aonde ele está falando, na questão do santuário, a forma de entrar é com ações de graças. Depois ele está dizendo o seguinte, você vai entrar no ato, no lugar de culto, com louvor. Ele está deixando bem claro para mim, gente, debaixo dessa progressão. Você vai entrar lá dentro do Santo dos Santos, né? Você vai viver coisas maiores, debaixo de uma adoração. Então isso nos dá a entender, irmão, que quando nós entramos dentro da casa de Deus, existe uma progressão. Primeiro você entra cantando, querido, né? Essa progressão, você entra com cânticos, com gratidão a Deus. Você está cantando ali, né? Expressão do corpo, com danças, com palmas. Depois você entra no pátio com louvor, no átrio com louvor, né? Perdão, ele diz no átrio com louvor. Aí você está entrando. Eu acredito que essa progressão todo crente deveria ter. Aí você entra na presença deles com louvor, com adoração, né? No clímax, você, lá dentro do Santo dos Santos, você entra com adoração. Então ele fala muito sobre isso, sobre essa progressão. Primeiro, entra com cântico, batendo palmas, celebrando. É a forma de culto que a gente faz hoje. Depois, ele fala o quê? Sobre você entrar no átrio com louvor. Depois você começa a adorar a Deus. E depois você tem a questão do Santo dos Santos, lá no profundo. Tá? Então, o que eu vejo hoje na igreja? Muitas vezes, as pessoas, elas... Irmãos, nós estamos começando lá o culto. A gente está lá, entrou já dentro do pátio, batendo palmo, e eles estão acompanhando. Aí eles não têm essa progressão, né? Essa progressão de entrar lá dentro do átrio, do lugar de culto, né? Com expressões de adoração. Tá? Eles não entram, tá? Com louvor a Deus. E quanto mais viver o clímax, que é o lugar da adoração. Então eu acredito nessa progressão que deve ter. Amém, querido? Essa progressão que deve se fazer com relação a Deus. Tá? Isso é o propósito do Senhor. Isso é o planejamento de Deus. Qual a diferença, pastor, de ação de graças, louvor e adoração? Ação de graças, querido, é manifestar alegria em um nível pessoal, pelo que o Senhor fez por mim. Isso é importante. Ação de graças é aquele momento onde você agradece a Ele. Tá? Louvor, a palavra louvor, querido, ela significa elogio. Esse é um momento onde exaltamos ao Senhor, onde você fala bem dele, né? Como você lê no livro de Salmos, falando bem todos os feitos dele, não só bem dele para comigo, mas para com todo mundo, né? Desde a salvação, querido, também a maneira como ele tem trazido intervenção na sua vida. Mas a adoração, querido, é quando nós focamos em quem ele é. Não é só pelo que ele fez por mim, né? Ou por todo mundo, mas é aquele momento de intimidade. É aquele momento onde você busca a presença dele pelo que ele é. Gente, essa é uma boa dica para que você possa começar a entrar na presença de Deus primeiro, com ações de graça, celebrando a ele, né? Com palmas, com cânticos, depois com louvor, aquele momento né? Você trazer esse louvor, você elogiá-lo, você falar desse momento de elogio a ele, né? Por tudo aquilo que ele tem feito no mundo, por tudo. Mas depois, querido, nós estamos falando de um nível de intimidade, um nível de adoração.
Tem irmão, gente, que não participa dessa progressão. Quando você entra lá no Santo dos Santos, ele ainda nem na porta ele entrou. Então, gente, tem gente que fica no celular. Como que pode? Eu fico pensando como que pode as pessoas hoje ficarem no celular em relação a um culto que nós estamos fazendo. É um absurdo, gente. Tá? Então, essa é a maneira da gente ver como que se deve se achegar a ele. A forma correta de poder se achegar a ele. Tá? Então, oferecer culto a ele. Eu fico olhando, gente, as pessoas hoje tratam com desdém. Ah, não gostei da música, não gostei do louvor. Ah, não gostei disso. Não gostei. Gente, quem disse que é para você gostar de alguma coisa é para ele. Então, você vê hoje que os cultos eles têm sido de uma forma onde o culto tem sido para agradar as pessoas. Se não tocar a música que ela quer, do jeito que ela quer, elas não estão bem. Então, o culto é para ele. É louvor, é adoração. Sabe, querido? É você celebrá-lo. É essa a ideia. É ações de graça. Esse é o planejamento. Pastor, qual que é a maneira correta de nos achegarmos a Deus? 2 Coríntios 3,17. Com liberdade. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Hoje nós temos liberdade de estar diante do Espírito, querido. Você tem liberdade de estar diante de Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou. Hoje, querido, nós temos acesso a esse clímax, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Hoje a gente pode viver algo na presença dele. Hoje você pode adorar em espírito. Antigamente, querido, era só o sumo sacerdote. Hebreus 9:6 vai dizer: ora, estando estas coisas assim preparados, em todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas o segundo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Era uma vez por ano. Hoje não, querido. Hoje nós temos livre acesso de poder nos achegarmos a Deus. Hoje nós temos livre acesso de podermos nos entregar a Ele. Então, querido, hoje nós temos essas expressões, né, de poder se entregar, adorar a Deus em espírito. Hoje, querido, não é mais sacrifício de animal, hoje é o nosso espírito em verdade, hoje é lá no profundo. Então a gente precisa ter esse nível de entendimento correto de como nos achegarmos a Deus. Então, querido, ficou claro que funcionava na questão do sacrifício de animal. Hoje, a simbologia que foi trabalhada para o futuro é diferente. Hoje, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Depois, logo à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre as expressões da forma que se faz. Deus abençoe você, em nome de Jesus.